Já sabe quem é que cá está hoje, o Miguel Araújo. Sou o Dr. Miguel, seja muito bem-vindo, estás bom? Muito obrigado, Já muito tinha obrigado. saudades tuas, pá, já não te vi há muito tempo. Verdade. Isto do Porto para baixo é sempre uma dificuldade. Como é que fazes? Sim. Juntas uma série de coisas e... ok, agora vou tratar disto tudo a Lisboa. Hoje vai ser assim vai ser um dia assim. Hoje é o segundo compromisso, mas depois temos uma data de coisas ao longo do dia fora e aproveito e concentro. Tens alguma Vou aparecer com a mesma regularidade? roupa nas Sim, em entrevistas todo todas. lado, não faz mal. Tens alguma regularidade com que vens a Lisboa ou Não, é de não. tempos a tempos? É É quando de tempos calha. a tempos, é quando calha. Quando há assim um lançamento de um disco, uma coisa assim. Sim, Fora isso. preferes com lá ter mais a casa. Fora isso, fico ali no meu cantinho, não venho cá muito. Portanto, venham-me cá visitar se quiserem, Exato. que eu gosto muito. Exato. Tens aí mais um álbum de originais, chama-se Por Fora Ninguém Diria. Porquê? Engana? Não sei, é uma frase que eu gosto e é ambígua o suficiente para querer dizer muita coisa e ao mesmo tempo também não dizer grande coisa. E é uma frase que está numa das músicas, logo na primeira. E acho que é uma boa frase aberta para muitas coisas que passam hoje em dia, não é? Por fora ninguém diria em relação a muitas coisas. Depois de repente entras e é todo mundo que se abre. Sim, é como tudo, hoje em dia é tudo tão superficial que é preciso entrar nas coisas para... Sim, temos muitas vezes essa conversa aqui da questão dos álbuns, se hoje ainda fazem muito sentido os álbuns ou não. Sim. Numa altura em que se consome a música single a single, avulso, e as coisas vão saindo, se ainda haverá tempo para ouvir um álbum de uma ponta à outra. Não sei, aparentemente não haverá muito, só que eu dou por mim a tentar abdicar do conceito de álbum e lançar só música. A música ando há anos a tentar fazer isto, mas depois quando chega a hora H, nesta foi um caso claro disso. Eu tinha várias canções, mas que todas elas precisavam de contexto, precisavam da canção antes e da canção depois. Isso não é nada mais, nada menos que um álbum. Certo. Eu sinto-me sempre obrigado a lançar. Agora, se as pessoas depois o vão ouvir enquanto o álbum, do princípio ao fim e tal, há umas que sim, outras que não, é indiferente. Podem aprender Já não depende de mim. Perdem um bocadinho da história. Perdi o antes e perdi o depois. Sim. Mas pronto, a proposta é esta: é as pessoas ouvirem tudo juntos. Agora, se vão ouvir ou não, tanto faz. Porque o nosso tempo hoje, de facto, é muito disputado. E é disputado Sim. para tudo. O tempo de leitura, o tempo de música, o tempo de consumir séries. Até há uns anos uma canção concorria, entre aspas, porque nunca é concorrer, mas com outra canção qualquer. Agora uma canção concorre com milhares de conteúdos, sei lá, tudo é um conteúdo de consumo imediato. E uma canção concorre, se calhar, com um vídeo de um gajo aqui de skate. Sei lá, Eu estavas-me a lembrar os táxis. Portanto, os táxis é que já sabiam. Quando lançaram os chicletes, já sim. estavam a pensar nisso. Sim, exatamente. Portanto, isto é usar e deitar fora. Não é o caso. Porque eu acho que as tuas músicas têm essa coisa de perdurarem muito no tempo. Porque a maneira como jogas com a língua também é aquela com que nós nos conseguimos entender muito facilmente. São as coisas que vemos no dia-a-dia, são as expressões que utilizamos no dia-a-dia. As tuas canções refletem muito esta nossa realidade. Que é uma coisa que, imagino eu, que surge naturalmente. Não andas sempre à procura disto, ou andas? Surge naturalmente, mas é um género de escrita de canção do qual eu sou um aprendiz e sou um grande fã. Vai desde Chico Buarque ao Bernie Taupin, que é o compositor letrista do Elton John. O Mark Knopfler também, o Bob Dylan às vezes, nem sempre, o Chico Buarque, o Carlos Teu, o João Monge, é uma escola na qual eu me insiro, porque é que eu gosto. Que já deixaram muitas coisas boas. Gostavas de ter participado em algum projeto, assim que eles tenham participado. Sei lá, está-me a lembrar os Rio Grande, ou uma coisa qualquer. Não tenho idade para isso, na altura. Na altura não tinhas idade. A minha mãe não me deixava. mas olhas para aqueles trabalhos e essa identificação também com essa letra e com essa musicalidade. Sim, eu sou muito fã de parcerias, só que as parcerias são aquelas que são naturais para mim, são com o pessoal da minha geração. Tenho coisas com os 4 e meia, com o Zambujo, com o João Solson, tenho tantos amigos com a Mafalda Veiga. Vocês ainda são os recordistas lá dos Coliseus todos ou não? Nós nunca fomos. Os recordistas são as conversas da treta. Ok. Mas na música. Na altura, sim. Em termos de Coliseu, sim. Eu lembro que eu acho que nós tivemos aqui uma conversa em que, se eu não estou enganado, corrijo-me se eu estiver enganado, tu ias de táxi. Uber já. Ou do Uber, se calhar já era do Uber. E o senhor não fazia ideia para onde quem é que tu eras, ou ia-te levar lá abaixo. Sim, acho também os rapazes a fazer uns concertos. Naquela altura, depois entretanto mudou um bocadinho, mas naquela altura um pretenso bom condutor do Uber era aquele que metia conversa com o coisa. Agora está diferente. Tanto que quando uma pessoa pede o Uber Comfort pode selecionar lá se quer conversa ou não, que é incrível. E se calhar a maior parte das pessoas mete não e eles já não falam tanto. Mas na altura havia essa ideia de que o condutor do Uber tinha que ser um simpaticão, então ia ali na treta. Eu não me importo nada, adoro. Mas eu ia sempre do Uber, do hotel para o Coliseu.
E invariavelmente, todos os dias, se fosse qual fosse o condutor, dizia: então, vai haver aqui qualquer coisa hoje à noite? Eu, sim, é um concerto do Miguel Araújo e o António Zambujo. Eles nunca sabiam, a maior parte não sabia quem era nenhum dos dois, mas os que sabiam o António Zambujo dizia-lhes qualquer coisa como o nome de um fadista. É um fadista, não é? O outro não sei quem é. Eu não sei. E das 28 vezes, 28, o inquérito é inequívoco. Os 28 não sabiam quem eu era. Sim, porque é uma parte boa da fama em Portugal e também desse andar mais descontraído Sim, em é Portugal. uma Alguns, possibilidade. porque eu também lembro dessa conversa que estamos a falar lá em cima no Porto e às vezes querias ir para um cafezinho à praia com o Rui Veloso ou uma coisa qualquer e o Rui dizia até pá, não, que é muito difícil, é muito complicado. Mas vivemos muito bem com isto em Portugal, mesmo uma pessoa muito conhecida. Quer dizer, o nosso presidente andava aí tranquilamente à rua. Não é? Sim, exatamente. Mas mais até do que isso, os tempos nos quais eu já nasci para a música, já era possível ter sucesso sem ter a fama. Antigamente não, um cantor de sucesso, para ter sucesso tinha que ir tanto à televisão e à rádio, e havia tão poucos canais e a exposição era tanta, que era se os Rádio Macau iam ao Clube Amigos Disney, no dia a seguir já toda a gente de Portugal os tinha visto. Então era impossível ter sucesso sem a fama que uma coisa dessas acarreta. Hoje em dia já não é assim, já é possível. Um caso como, por exemplo, eu, cujo sucesso, pronto, as salas estão cheias. Meu amigo, não vamos estar aqui a discutir o sucesso do Miguel Araújo. Acho que não se coloca a questão da modéstia, eu daí modéstia, é só a constatação de que, de facto, eu consigo viver disto, bem, mas consigo também ir ao shopping, ir à praia, ir ao andar de Uber em direção ao sítio onde vou tocar sem hoje já consegue viver disto e bem. Começou por ser um hobby desviante. Eu vi isso escrito de um lado qualquer que era um hobby desviante do Miguel Araújo. O Miguel Araújo destaca hoje, tem um álbum novo por fora, ninguém diria. Lançaste logo no princípio do ano, não é? Que é para não perder tempo. Foi logo no dia 1, vamos embora e pronto, para a frente. Vai estar na Guarda, 24 e 25 de Abril, no Teatro Municipal da Guarda. E no final do mês de Abril, logo a seguir, vai estar em Braga, 29 e 30, no Teatro Circo. Sim. 2 teatros incríveis. Sim, lindos. Já tocaste nos 2? Já. Ao fim destes anos todos já dei várias já correste todos. Que é uma coisa maravilhosa que eu acho que hoje temos uma estrutura montada. Eu sei que queremos sempre mais e melhor, mas temos uma estrutura montada a nível nacional muito boa. Muito boa, sim. E isso é uma grande... Eu quando comecei a carreira já estava assim. Eu acho que foi na altura do Guterres que se pegou nos teatros todos e se renovou, porque eu ouço histórias, por exemplo, quando o Jorge Palma lançou aquele incrível disco de piano chamado Só, não fez propriamente uma digressão de auditórios porque simplesmente não havia esses auditórios e os que havia não tinham condições, muito menos um piano acústico. Ou seja, a tragédia de um país se poder dar ao luxo de ter um disco desses e não ter ninguém para... Ninguém não havia sítio para passados alguns anos, esse disco acho que é de 90 ou 91 e passado ali em meados dos anos 90 começou um trabalho incrível de recuperar os vários teatros que existem por aí fora e é uma coisa muito incrível e também qualidade humana de técnicos e gente que sabe trabalhar neste meio é um exemplo. E depois também muito dimensionado, não é? A nossa realidade, porque permite ter de facto uma audiência muito simpática em cada um desses sítios, à proporção também desses sítios. Terras e não sei o que mais, sim. Tu ainda te lembras do que é que fizeste com o primeiro dinheiro que ganhaste? A sério, na música? A sério, o primeiro dinheiro a sério foi um cheque da CEL por causa de autores, que foi muito mais do que eu fiquei à espera. E fiquei bastante espantado com aquilo. E o que é que eu fiz com o dinheiro? Não me lembro exatamente. Não fiz assim aquele gasto estúpido de comprar uma guitarra espetacular. Acho que não me lembro muito bem. Tens muitas hoje. Quantas tens? Eu tenho dificuldade em desfazer das guitarras. Há muitas que eu não uso. E é uma estupidez. Eu vou ver se as dou ou vendo ou as arranjo. Algumas estão intocáveis já com os anos. Mas eu orgulhava-me só ter uma ou duas e durante anos era verdade. Mas agora, infelizmente, já não é verdade. Eu nunca fui ao teu estúdio, portanto não sei o que é mas que... tenho vergonha de dizer, são muitas, não preciso tantas. O que é que tens mais? É guitarras? É guitarras, sim. Depois tens o quê? Um órgão? Tenho um órgão Farfisa que comprei usado por 40 euros, uma coisa que ainda toca, é espetacular, farto-me de usar em músicas minhas. Tenho teclados, tenho um piano vertical, um piano de parede que comprei no fim da temporada toda do Zambujo e eu nos Coliseus. O piano era novo, depois foi sendo desgastado por mim, que era eu que tocava piano. E depois, quando foi para comprá-lo, eu disse: opá, eu sei em que mãos é que isso andou, por isso agora já não vale nada. Venda-me lá isso pelo valor residual. E pronto, e esse piano está no meu estúdio. Tenho várias coisas. Depois tenho um contrabaixo que comprei, que uso muito também nas gravações. Tenho 3 baixos. Tenho assim uma coleção, 2 ukuleles, tenho várias coisas.
O que é sempre bom teres ali a mão, mas tu É a minha ferramenta. sim, mas para compor mais, quase sempre pegas na guitarra, não é? Por acaso, hoje em dia prefiro no piano. Eu tenho um pianinho assim baratucho, um fracote, na sala de casa, e a maior parte das vezes é lá que eu faço as músicas. Para Dá quem não mais jeito de percebe fazer no nada piano. disto de música, porquê? É mais melódico? Trabalha-se melhor? Qual é a Não diferença? sei, é uma questão um bocadinho geek, mas eu posso explicar. Eu na guitarra estou muito mais à vontade, eu toco muito melhor guitarra do que piano. Não tem comparação possível. Só que às vezes para estar a compor uma música é preciso um certo grau de ingenuidade e de desconhecimento que o piano me oferece imediatamente, porque eu ando para ali de um lado para o outro com os acordes e na guitarra eu já sei os caminhos possíveis. Já às vezes dou para mim a ir para um caminho demasiadamente lógico, não é? Automatizado. E no piano eu não tenho isso, por isso Uma tecla, eu volto a ser uma criança inocente. quando toco o tocas piano. numa tecla assim, não, não é bem por aqui, mas de repente abre-te o caminho. E se for assim, é isso? Tal e qual isso, sim. Ok. E depois sim, dá essa ingenuidade imediata que me dá muito jeito para a parte da música. Tu aceitas esta liberdade toda criativa, porque estás por conta própria, já há muitos anos, a solo, saíste dos azeitonas na altura, foi uma questão mais até racional do que emocional, não é? Sim, sim, foi uma questão de o tempo não O esticava e tempo não não havia dava para hipótese. tudo e tu Uhum. resolveste fazer a tua vida. Como é que é? É essa liberdade toda? É um bocadinho isso também que andavas à procura? Esta liberdade de poder É, errar, fazer, sim, criar à tua maneira? é importante, é absolutamente fundamental e eu tiro muito partido dela. Podia não ter acontecido isso, podia ser, de repente, poder ser demasiado overwhelming, não é? Muito avassalador, ter agora a tela em branco e para fazer o que eu quiser. Mas o que é certo é que eu faço um trabalho continuado, diário, que acaba por ir dando os seus frutos e é muito. Eu acho que não conseguiria trabalhar de outra maneira E hoje em sempre dia. também é verdade quando são os trabalhos conjuntos, quando estás a trabalhar com alguém, ou há muito input também que chega do outro lado? Ou já apresentas a obra consumada? Sim, sei lá, por exemplo, vou dar no caso da música que eu tenho com os 4 e meio, Saudade. Uh, já tinha aquilo praticamente produzido, a música, depois eles só meteram os instrumentos. A mesma coisa com a outra música que nós temos juntos, que é o Ticos de Rico, que é deles. Eu só cheguei no momento de meter a minha guitarra e a minha voz. Combinámos assim. Mas a verdade é que eu tenho muita dificuldade em compor ou escrever em parceria. Não consigo fazer isso. Nunca consegui muito bem. Às vezes gostava, mas no momento em que estou na presença de outra pessoa a tentar fazer uma música, eu bloqueio de imediato, fecho-me Pronto. e não consigo. Eu a É uma pensar que coisa íamos fazer que. uma música antes do final deste programa, afinal, não, não vai acontecer. Se me der 5 minutinhos. mas há ali um momento, há ali qualquer coisa de ninguém estar a olhar. É uma coisa muito engraçada esse fenómeno. Eu lembro do Rodrigo Amarante, um amigo brasileiro, músico. Uma altura andava dedicado a fazer ilustrações. E eu disse: "Ei, estás agora dedicado a isso?" Ele: comecei, né? Não tinha ninguém olhando. Esse não tem ninguém olhando, para mim, é fator fundamental, sine qua non, para poder trabalhar nisto. Não tens nenhuma música com esse título. Não, mas Por olha, é enquanto, um bom nome para um disco. por enquanto. O Miguel, se rezam as lendas, quando gravou o primeiro disco a solo, não contava a dar concertos. Sim, É contava a dar daquelas que. concertos, mas com as É a azeitonas. segurança inicial, não é? Sim. Aquela. Não, sinceramente não contava muito, até porque o meu plano de ir para o estúdio não era para gravar propriamente um disco, era para fazer uma coisa parecida com o que estamos a fazer aqui. Uma coisa com som e imagem em simultâneo, onde eu iria para um estúdio que existia na altura em Famalicão do Zenando Pimenta e do PZ, chamado Meio Fumado, que já não existe esse estúdio, mas na altura o André Tentugal, meu amigo, e na altura tinha o projeto musical dele, o Sweet Trust, tinha gravado lá o disco. E ele é que me disse: opá, tu tens tantas músicas que não usas, que estão na gaveta, que não vão para os azeitonas, porque é que não, eu pego em ti, vais com a tua guitarra e eu filmo-te com boas condições a gravar aquilo no estúdio. Era só o que se ia fazer. Um bocadinho como existe hoje o Tiny Desk e tal, era só isso que eu ia fazer. Cheguei lá e assim foi. Tanto que os videoclipes são todos iguais, são todos eu a tocar. Só que depois eu, como estava lá e tínhamos reservado mais dias, eu pensei: pá, já agora meto aqui um baixozinho, uma bateria e tal. E deixei-me começaste? criança a brincar com os vários brinquedos que estão ali à disponibilidade. E aquilo de repente continuava a ser um projeto a ideia central era ser um vídeo para o YouTube. E apareceu, por mil razões, a EMI, hoje em dia o Warner, na altura a EMI, interessada em gravar aquilo como um disco. Tanto que eu até pensei se quereria, porque aquilo não era pensado como um disco. Aquilo é tudo primeiros takes, eu estou a cantar do princípio ao fim, tem ali umas desafinaçõezinhas normais e tal. Aquilo é uma coisa ao vivo. Eu a tocar os instrumentos todos separadamente, mas com a base de voz e guitarra. E eu pensei: mas será que isto soa bem só assim, sem estar a ver? Ou seja, isto é uma cena para estar no YouTube.
não é para ser um disco. E estava muito relutante. Essa relutância não era falsa modéstia nem insegurança, era mesmo que aquilo ia ser só isso. Mas depois aquilo cavalgou para um disco e eu nem banda tinha, porque não estava Sim. a contar apresentar aquilo ao vivo. E depois apareceu um concerto em Rio de Mouro, em junho, assim. Por acaso já lá voltei, anos mais tarde, mas eu liguei ao Pedro Santos, baixista que eu conhecia dos Azeitonas, enquanto substituto do Gin, que era o baixista principal dos Azeitonas. Ele era puto na altura, era aluno do baixista, aluno de baixo do baixista dos Azeitonas, do Gin. Pedro, queres vir tocar comigo? Bateria não tinha, não conhecia assim ninguém. Eu não queria que fôssemos músicos dos Azeitonas por várias razões, mas não, era uma confusão desnecessária. Era ali um atrito que não convinha. Bateristas não conhecia praticamente ninguém. Eu liguei ao João Bessa, que tinha feito as misturas do disco, que me recomendou o Mário Costa, a quem eu liguei sem o conhecer. Ele veio e eu, no princípio, éramos só os três. Eu tinha Mas foi o princípio de uma bela amizade. E o Diogo Santos nas teclas, eu conhecia aqui de Lisboa, de ter tocado já umas vezes com ele, liguei-lhe também, e assim fizemos um quarteto inicial que foi para os palcos. E eu estava tão inseguro, e tão, aí sim já é a parte de insegurança, eu estava tão pouco à vontade em ser frontman, nunca tinha na vida cantado eu nem sabia se tinha voz para aguentar um concerto do princípio ao fim, não sabia sequer. Que é uma coisa que ninguém pensa, Não mas fazia depois mais é que verdade, ideia. estás ali uma hora a cantar. E eu ficava tão nervoso que nos primeiros concertos, há vídeos disso até hoje, os primeiros 10 concertos ou 20 que dei, eu tocava sentado numa cadeira, assim, porque eu não conseguia estar em pé, não tinha posição para aquilo. Certo. As pernas tremiam, era uma coisa horrorosa. E então, pronto, havia uma relutância efetiva e também, de facto, uma insegurança. O Jim Morrison virava-se de costas, não é? Portanto, estavas ali para... Estás sentado, ajudava para não bater. Quando é que a tua visibilidade começa a ser quando? Foi com a concorrência que começou mais a tua visibilidade? Não. Depois o Marco também, um grande abraço para o Marco também, que ele vá recuperando. Foi depois com a concorrência que começaste a ter maior visibilidade? Foram coisas bastante fortuitas e golpes de sorte, na realidade. Se foram encadeando. Na mesma semana saiu a música Maridos das Outras, que teve um grande sucesso na concorrência e depois espalhou, e não Sim. só. Porque eu tinha de facto ido a um programa do Marco onde lhe tinha mostrado a música e ele achou muito engraçado, mostrou lá na rádio e aquilo. E nessa mesma semana aconteceu um fenómeno com outra canção da minha autoria, mas esta do repertório dos Azeitonas, que é o Andei Comigo Ver os Aviões, que tinha ido a um programa aos Ídolos. E aquilo tinha sido um estouro tal, tanto que essa música já tinha 3 anos de existência, já tinha saído 3 anos antes. Estamos a falar do ano 2012, a música tinha saído em 2009, com algum sucesso moderado. Mas depois tornou-se uma coisa viral essa música, e foi na mesma semana em que 2 músicas minhas, uma nos Azeitonas, outra eu a solo, ficaram sempre a dar na rádio. Não dá para ser planeado, não se planeado não conseguias. Não, planeado até nem convinha muito. Ainda por cima eu não cantava nos Azeitonas, mas essa música sim, eu cantava, então aquilo foi uma confusão. Mas foi aí que a minha carreira arrancou assim, verdadeiramente. Foi nesse ano de 2012, fevereiro de 2012. Essa parte também boa da inocência do princípio, não é? Sim, mas eu também já tinha um historial desde 2005, sim, com os Azeitonas, já tinha ali 7 anos de estrada, de trabalho, de experiência, assim, isso foi muito fundamental. Mas mesmo esse tempo a tempo, conhecer as caras acaba por demorar muito mais tempo. Isso é uma coisa que eu acho que se perdeu um bocadinho. Eu vejo malta mais nova, até colegas da agência e malta que vai aos concursos e tal. Não só eles, como toda a gente à volta deles e delas, espera que o sucesso seja uma coisa, espera sucesso imediato, e as pessoas ao fim de um mês de não estarem nos lugares cimeiros dos tops ficam muito desmoralizadas. Estranho, pois, claro. E não era assim, havia e não sei se, e até me dá uma ideia que se espera que seja assim e que quase que não há hipótese de não ser assim, ou seja, já não há espaço para uma carreira como a minha foi, que andou a fermentar em fogo lento anos. Ali, 7 anos. Elumbrando, sim. Muitos sucessos que acabaram de estar assim, estiveram elumbrando. Sim, e eu acho que é uma coisa muito boa para a própria pessoa. Para mim foi fundamental ir começando aos pouquinhos, ir-me habituando a isto. Não é? E aos vários papéis também, porque é o papel de músico, de cantor, de escritor, são os teus vários papéis. Sim, é a gestação lenta. Tu antes vivias muito bem só com o papel de escritor, ou se calhar sentias mais confortável, ou de cronista, enfim. Mas na verdade não vives sem nenhuma delas. Não é? Sim, Gostas mais do filho A, do filho B, do filho C. Sim, eu gosto de ir oscilando entre os vários papéis que desempenho. Sim. E depois todos se complementam na mesma coisa que sou. Tens uma criança ou 2? Tenho 3. 3 já? Que idades é que tem?
13, 11 e 8. Portanto, tu é que estás a contribuir, de facto, para combater-se estes gráficos demográficos que nós temos. Muito bem, já com pelo menos mais um acima da média. Sim. Essa Já se parte, considera família numerosa. essa parte Somos é muito tranquila. Essa gestão da vida e da carreira, da vida pessoal e da carreira em Portugal é uma parte tranquila. Eu tomei a decisão a certa altura de não separar as duas coisas. O que não tem nada a ver com a invasão da privacidade e tal, isso não é para aqui chamado, mas eu não divido o que é eu a trabalhar e eu em casa, porque eu trabalho em casa, então eu como pai, como marido, como chefe de família, membro de uma família, E às vezes até de faço com cozinha. que, sim, eu gosto de cozinhar e tal, faço com que o meu trabalho diário musical seja um trabalho doméstico como cozinhar. E eles entram pelo estúdio dentro. Sim, andam para lá, para trás, para a frente, aquilo faz parte da minha casa, então eu faço com que as duas se harmonizem como uma coisa só e não separo. Agora o pai é músico, ficam aí à porta enquanto eu estou a produzir uma música, não faço assim. Decidi que seja. E mesmo na estrada, os meus filhos vêm, a minha mulher vem, vamos muitas vezes juntos para os sítios de concertos. Ainda não meteste um a tocar a pandareta ou a de ferrinho? Já, sim, o mais velho já foi comigo. O mais velho já vem comigo de vez em quando para o palco tocar uma guitarrinha comigo e tal. Ou seja, faço da possibilidade das viagens, das coisas, dos concertos, em vez de ser um fardo e um peso, faço com que isso seja uma coisa. Exploro a possibilidade de ser também um programa de família porreiro e assim é. Depois vamos mergulhar nos rios e nas praias, ou seja, A outra parte boa toda. Não te perguntei como é que ele se chama? O mais velho chama-se Joaquim. E depois o outro chama-se Luís, o de 11, e a Maria Antónia tem 8. Um beijinho para todos. E eu não vou roubar o pai mais tempo. O pai entretanto, vai já para casa. Miguel, obrigado por teres vindo. Obrigado, muito obrigado mesmo.